Alô, amigo ligado no canal da análise, seja muito bem-vindo. O tema de hoje é coeficiente de variação. Para isso, você vai precisar de um assunto que é a variância. Se você não sabe ou não viu ainda o nosso vídeo, veja esse vídeo aqui no canal sobre variância e desvio padrão, que a gente vai utilizar hoje. O coeficiente de variação nada mais é do que mais uma forma para você quantificar a variância da sua característica. Não bem a variância, mas uma forma de variação. Vamos ver um exemplo aqui na tela do computador. Imagine que você está estudando duas variáveis totalmente diferentes, por exemplo, peso e altura, uma medida em quilos e uma medida em metros, e você quer fazer a seguinte comparação. O que é mais variável? O que é mais variável? O peso ou a altura? Aqui eu peguei um exemplo do elefante da savana. Peguei dados sobre peso e altura deles, então aqui o peso tem uma média de 6.000 quilos, esses animais, e um desvio padrão amostral de 1.000 quilos. E a altura desses animais, em média, eles têm 3,3 metros e um desvio padrão amostral de 0,6 metros. Uma estatística que muita gente esquece de colocar quando está fazendo uma tabela de estatística descritiva, média, desvio padrão, valor mínimo, máximo, é o coeficiente de variação. Esse coeficiente de variação ele vai te dar uma noção do que é mais variável. Qual característica é mais variável? Daquilo que você está medindo, o que tem maior e o que tem menor variação. Porque aqui fica difícil você comparar duas variáveis com escalas diferentes. O que é mais variável? Um peso com desvio padrão de 1.000 quilos ou uma altura com desvio padrão de 0,6 metros? A ideia do coeficiente de variação é a seguinte: você tem as suas observações, vamos imaginar aqui que nessa linha você tem a média aqui no ponto vermelho, tá? Você quer saber essa variação dos seus dados que ocorre na esquerda e na direita dos seus dados, em porcentagem em relação à média. Então, quantos por cento da média a minha medida está variando? Qual que é a distância em relação à média que está tendo a variação dos meus dados? Então, para isso, a gente usa a fórmula do coeficiente de variação. Então, coeficiente de variação nada mais é do que o desvio padrão em relação à média vezes 100% para você expressar esse resultado em porcentagem. Então, quanto em relação à média é o meu desvio padrão? Vamos fazer o exemplo aqui com as nossas medidas do elefante de savana. Vamos lá, vamos calcular o coeficiente de variação para peso. Então, o coeficiente de variação do peso ele vai ser igual ao desvio padrão da fórmula, então 1.000 quilos, dividido por 6.000 vezes 100. Então você tem aqui o seu desvio padrão em relação à média vezes 100. Vai dar aproximadamente igual 16,67. Repare uma coisa, que o coeficiente de variação ele é em porcentagem. Ele não é em quilo, Rodrigo? Não, porque veja o seguinte, como você tem a unidade do desvio padrão em quilogramas e da média em quilogramas, quando você divide um pelo outro, você tem uma medida adimensional. Acaba sobrando aqui só a porcentagem. Tá? Então, o coeficiente de variação do peso é 16,67%. Agora vamos ao coeficiente de variação da altura. Vamos fazer a mesma conta. Coeficiente de variação igual a 0,6, que é o desvio padrão, dividido pela média, vezes 100. Isso daqui vai dar aproximadamente, em porcentagem já, 18,18
17%. Respondendo aquela pergunta, o que é mais variável? A altura, ela tem uma porcentagem de variação maior em relação à média do que o peso. É como se nós pegássemos aqui, ó, a média, 6.000 quilos, e calculássemos a variação, quanto que dá de 16,67%, essa 6.000 quilos, vezes 0,1667, tá? Lembrando que para você fazer contas com porcentagem, você tem que trabalhar com um número decimal, isso vai ser exatamente igual, ou aproximadamente igual, a 1.000. Então, 16,67% de 6.000 quilos são os 1.000 quilos, que é exatamente a mesma medida do desvio padrão que você tinha anteriormente. E a mesma coisa você pode fazer para a altura. Se você pegar 3,3 metros vezes 18,18%, mas trabalhar em decimal, 18,18, isso daqui vai dar aproximadamente igual 0,6 metros, que é exatamente a quantidade do seu desvio padrão amostral. Com o coeficiente de variação, você consegue fazer essa comparação entre unidades diferentes para ver o que é mais variável e o que é menos variável. Se você me perguntar o que seria um coeficiente de variação alto e um coeficiente de variação baixo, eu não vou conseguir te responder, porque depende muito da natureza da característica. Cada característica, dependendo da área de estudo, de trabalho, tem um coeficiente de variação próprio. Se você quer saber se a característica que você está trabalhando tem um coeficiente de variação alto ou baixo, o mais indicado é que você vá na literatura especializada, dê uma lida sobre o que você está trabalhando e vê que outras pessoas encontraram sobre coeficiente de variação. Aí você vai ter um parâmetro de comparação para saber o que se você tem é próximo do que os outros também encontraram ou se é muito diferente. O coeficiente de variação, quando ele é muito alto, você pode ter alguns problemas em umas análises mais sofisticadas, umas análises que a gente usa para fazer inferência estatística. Algumas vezes, se o coeficiente de variação for muito alto, uma das formas que você tem para resolver é transformando a variável, que vamos falar em uma outra oportunidade. Se você gostou desse vídeo, pessoal, dê seu like, se inscreva na página se você não se inscreveu ainda, que você será muito bem-vindo aqui no canal. E aperte o sininho, você sempre vai receber uma notificação quando a gente postar um vídeo novo. Um abraço, pessoal, e até a próxima!